Campeonato Brasileiro de Futebol de Rua de Street X1 na fase de grupos. E as regras são as seguintes: caneta ganha o jogo e não precisa completar a caneta, só tem que ter a intenção de dar a caneta. Vitória por caneta vale 5 pontos, vitória normal por gols vale 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0. E para vocês terem uma ideia como foi o Campeonato Brasileiro tinha 8 grupos com 4 atletas cada grupo, ou seja, foi um campeonato grande com 32 atletas no total. E no formato Copa do Mundo mesmo, de país. Para você ter uma noção do tamanho desse evento, tinham atletas de outros estados. Esse campeonato foi organizado pelo Vini Futs. Eu participei indiretamente, sendo árbitro do campeonato e ajudando a montar os grupos, e também joguei como atleta. Tá? No grupo A, quem classificou foi o Gui Marcondes e o Hugo. O grupo B podemos considerar um grupo da morte, tá? Tinha Elias, Fala Tu Vitor, que é o que tava com a bola agora há pouco. O Vitor, que é um dos streeteiros mais antigos aí desse campeonato, tem mais tempo de treino. E o Sávio, que é outro experiente no street. E uma coisa que chamou muita atenção nesse campeonato, de modo geral, vocês vão ver que muitos atletas com base de futsal conseguiram se classificar. Por exemplo, nesse grupo aí, quem classificou foi o Elias e o Sávio, né? Um é streeteiro, o outro tem base de futsal. No caso, o Elias tem a base de futsal. E essa surpresa também aconteceu nesse grupo, que é o meu, né? Inclusive eu tô com a bola aí agora. É que tá no meu grupo eu, o Eric, que é o Maclips, o Vieri e o Nerds. Eu e o Nerds, a gente tem base de street, o Vieri e o Maclives têm base de futsal. Claro que todo mundo sabe drible de street, mas né, as bases que eu digo é a característica principal do atleta. E no caso, no nosso grupo, quem classificou foi exatamente os dois com base de futsal, Maclives e Vieri. Uma pausa pro campeonato, apreciem esse uniforme do Caneta Time, coisa linda, né? Muito top. Agora no grupo D do meu mano Teus, tá aí junto com o Mourão, jogando com o Mourão, e mais uma vez isso acontece. O Mourão, que tem base de futsal, consegue a caneta no Teus, inclusive. Nesse grupo a gente tinha 3 atletas com mais base de futsal, que era o Bruno, o Mourão que tava jogando aí, e o Gui Freestyle. E desse grupo quem classificou foi o Gui Freestyle e o Mourão. E agora vocês já estão acompanhando a cena mais emblemática desse campeonato, que foi o Leozão driblando sentado, foi um absurdo. E logo na sequência ele conseguiu a caneta, a pana. Sensacional, Leozão, absurdo mesmo, cara, show de bola. A reação dele com o Coutinho aí, os caras desacreditando tudo. Mas tudo que vai e volta, né, Leozão? O Henrique conseguiu a caneta aí no Leozão, a pana. Olha lá, rápida também pra caramba. Uma pana básica, mas como a velocidade é muito grande, acabou tomando. Agora estamos no grupo F e nesse grupo temos um atleta de fora do estado, de Brasília, que é o Isaías, que tá de calça aí no vídeo. Certeza que alguém vai comentar: ah, mas ele tá jogando de calça, lelelele. Galera, pra gente que é do street, muitas das nossas referências, os nossos ídolos do street, eles usam calça, porque eles são da Europa, e lá é muito frio, então os caras treinam de calça, jogam de calça na rua, é outra pegada. E obviamente isso vai muito do estilo do atleta, né? Cada um tem o seu estilo, cada um usa o que acha melhor, igual chuteira, tênis, quer chamar como for, chuteira de futsal, tênis de futsal, pra mim é chuteira, né? Chuteira de futsal, não tem como. Enfim, classificados do grupo do Isaías foi o Coutinho e o Nick. Nesse grupo que a gente tá, também temos um atleta de fora do estado, que é o Felipe Street, a lenda de Goianinha, que o nome dele já diz esse apelido que eu falo pra ele brincando, mas eu acho ele uma lenda mesmo. Ele é de Goianinha, então por isso que é esse apelido. E esse foi o grupo mais disputado do campeonato, sinceramente, com 2 atletas com um nível de ground absurdo, no caso o Carlos Street e o Felipe Street, que estão jogando agora, inclusive. Que jogo fera que foi o dos dois, muito da hora. E esse grupo também foi o grupo que teve mais caneta. Pode ver que no primeiro jogo o Isaac deu caneta no Felipe Street, agora o Felipe Street vai dar a caneta no Carlos Street, vocês vão ver agora, ó. Aí já foi. E o próximo jogo é o Luizinho dando caneta no Felipe Street. Então teve caneta para arrebentar. E quem conseguiu se classificar desse grupo foi o Isaac e foi o Carlos Street. Isaac em primeiro, Carlos Street em segundo. E agora vamos para o último grupo desse nosso vídeo aqui, que é a parte 1 do Campeonato Brasileiro, tá? Esse grupo tem Fred Brown, Amêndoa, Coit e o James, rei delas. Só quem jogou os campeonatos e acompanhou os campeonatos street brasileiros anteriores sabe por quê. Tirando a zoeira aí, o James é o atleta mais experiente aí desse grupo. Tá, o James, ele participou de todos os campeonatos brasileiros, se eu não me engano. Tá, qualquer coisa me corrija aí, James. E nesse grupo teve um jogo muito curioso, que foi exatamente esse, James contra Coit. Por que curioso? Porque acho que foi o jogo que mais teve quase canetas aí do campeonato. O James quase deu umas 300 canetas no Coit aí, mas não aconteceu. E se eu não me engano, inclusive o Coit ganhou do James nesse jogo aí por gol, né? Porque se não acontece a caneta, ganha quem fez mais gol. Essa é a parte 1 do Campeonato Brasileiro de Futebol de Rua. Tchau, obrigado.